Hoje eu trouxe essa cartilha aqui para a gente fazer um lembrete. Tem um momento zen do Matt Finch que fala rulings, not rules. Numa tradução direta que eu fiz aqui, seria réguas, não regras, né? Você faz como medida, como ajuste e não como uma regra rígida para ficar um RR, mas que na prática tem a ver com as arbitragens, né? Então, na maior parte do tempo no RPG Vintage, você não usará uma regra, você fará uma arbitragem. É fácil compreender essa frase, mas é necessário reflexão para realmente assimilar a sua aplicação. Eu vou deixar um link aqui em cima do momento em que eu fiz a resenha desse material pela tradução do pessoal do Regra da Casa. Mas o objetivo do vídeo hoje é a gente dar um passo adiante. Eu sinto que esse debate ele é sempre saudável, ele sempre traz novidades. Então hoje a gente vai trocar um XP sobre os caminhos de uma boa arbitragem e como arbitrar o jogo. Esse é o objetivo do nosso episódio de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar um XP sobre isso, né? Os caminhos de uma boa arbitragem, tem muita coisa pra gente falar. A gente vai abordar aqui conceito geral, trocar um XP sobre isso, né? Então, primeiro, a visão geral. O que é isso? A gente tem que entender que o sistema está sempre presente. Às vezes, passa a sensação para quem está chegando, quem não está jogando direto nesse modelo, de que essa proposta de regras leves, né, a proposta antiga, que repensada e repaginada, né, por muita gente, ela é você jogar sem regra, né? Você fazer um jogo que eles chamam, entre aspas, de on the fly. E não tem nada disso. Existe um alicerce nessa visão geral. Esse alicerce ajuda a sustentar o sistema, como eu posso citar a regra de carga, né? Olha como é que está tudo amarrado. A experiência, o objetivo do XP por ouro é você trazer consistência e transparência, uma moeda de ouro, um XP. Isso está amarrado à carga, a regra de carga é importante. E essa estrutura do quanto você pode carregar impacta nessa decisão. Se você tiver de armadura pesada, escudo, um monte de coisa pesada, você não vai conseguir carregar muito tesouro. Então talvez você vai ter que ter ali um escudeiro, né, um auxiliar, alguém para te ajudar. Então essas decisões, né, o cavalo, uma carroça, essas decisões elas estão no sistema. Apesar de não ser mecânica sendo impressa o tempo todo, a dinâmica do jogo já tem uma relação direta com a jogabilidade. Então isso é uma visão geral, né? Então nesse contexto, várias situações do jogo vão estar relacionadas à carga, né? Se alguém quiser escalar um muro, aí você já vai pensar, será que essa corda suporta? Quanto que ela suporta? Ela suporta quanto CN? Quanto CN pesa uma pessoa? A corda tem chance de arrebentar, então a pessoa consegue puxar a outra pelo muro. Tudo isso tá amarrado ali para te dar esse alicerce para você fazer as arbitragens. Então você pega, por exemplo, o alcance e duração de uma tocha. Isso não é a mecânica ali como em alguns sistemas que você joga o dado para ter um poder narrativo nem nada, mas o sistema tá ali, ele tá presente. Ele tá presente na duração de uma tocha, no alcance dela. Se uma criatura atacar, ela apagar, você vai ficar no escuro. Lampião, recursos como água e comida, se você tem, não tem, descanso, carga. Então o sistema está sempre presente. Ele dá a cama por trás para nos permitir jogabilidade. Então, nessa visão geral, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente já tem ali uma estrutura base para a gente pensar e arbitrar em cima. Então vem esse lance, né? Como fazer uma arbitragem? A partir desse conhecimento, você vai usando e amadurecendo e refletindo em cima das ferramentas. Vou pegar um exemplo para ilustrar. Imagina que você vai mestrar uma aventura, um dédalo desses, uma caverna, uma mina, uma ruína, e você usa um relógio para fazer a gestão do tempo. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui em cima que eu já fiz alguns vídeos sobre isso, né? Sobre o relógio da dungeon, o relógio do dédalo, como usar esse relógio. Eu vou deixar um link aqui em cima. Então, isso dito, você resolve escolher esse relógio para fazer essa gestão do tempo e você tem lá um mapinha. Eu peguei um mapa genérico da internet aqui só para ilustrar. Você tem lá esse mapa, que é o mapa de mestre, ou da mestra, né? Mapa de GM, para você olhando ali e fazer essa gestão. Aí, olha esse relógio. Esse relógio é um relógio modelo
que serve de exemplo e inspiração. Na proposta do relógio, ao final de cada turno ímpar, você avalia a chance de um evento aleatório e esse evento ocorrerá ao longo do segundo turno. Isso não é para ser rígido desse jeito, é para você ter um parâmetro de arbitragem para conduzir o jogo. E aí então significa que se a galera já está há 50 minutos, né, 5 turnos ali explorando, no sexto turno, se eles não pararem para descansar um pouco, tá quase uma hora andando na tensão, explorando armadilha, fugindo, não sei o que, investigando. Se a galera não para um pouquinho para respirar, para tomar uma água, para descansar um pouco, e isso significa que elas terão um nível de exaustão pelo cansaço, pela tensão do lugar, né? E em adicional tem chance de um evento aleatório durante esse descanso. Olha como é que isso é perigoso, né? Porque se naquele momento tiver um encontro, sei lá, vem um zumbi, uma aranha do teto, uma coisa assim, o sétimo turno vai ter que ser investido em descanso. Senão você sofre exaustão. Então você tem esse relógio ali. Aí, vamos pegar aqui agora, vamos refletir. Imagina que a galera tá nessa sala. Você tá olhando ali, a galera tá nessa sala. E eles decidem arrombar essa porta. Você descreve a sala, tal, não sei o que, sei lá, um escritório, tem mesa, tem candelabro, tem tapete no chão, a galera tá investigando, ouve atrás das portas e tal. Fala, cara, eu vou querer arrombar essa porta aqui. Essa porta que tá à direita da minha entrada, né? Eles entraram vindo do sul ali. Aí, não tem nenhuma criatura naquela sala, mas você olha no mapa e vê que nessa sala aqui que eu marquei de azul, tem criaturas, né? Sei lá, tem um outro grupo de exploradores ali, de invasores, de bandidos que estão ali roubando. Ou tem alguém ali, alguma criatura ali, sei lá. Não vou entrar nesse mérito agora, mas você sabe que tem criaturas ali. Aí você fala assim, olha, será que essas criaturas vão ouvir eles arrombando? Que eles estão arrombando com pé de cabra, fazendo barulho. Pode ser que eles ouçam. Mas você olha no seu relógio, você vai marcando os turnos, olha no reloginho ali, ó. E você vê que tá no turno 4. Tem 40 minutos que eles estão ali explorando. Ou seja, não tem chance de evento aleatório no relógio ali para você. Né? Porque o evento aleatório é uma chance de 1 em 6 no final dos turnos ímpares que podem ocorrer nos pares. Mas isso é aí que vem o conceito de arbitragem, por exemplo. Você não tem que se prender às regras rígidas. Na verdade, esse modelo ele é um modelo para você jogar o jogo, né? Gerenciar e mestrar o jogo jogando. Então, nessa hora, você pode perfeitamente entender que, das duas, uma, ou o barulho é autossuficiente para você acionar um encontro ali, e naturalmente as criaturas vão ouvir uma porta sendo arrombada e vão reagir de acordo. Será que eles vão tentar cercar? Eles vão fugir? Eles vão investigar o que é? Você vai avaliar isso. Se você não souber como avaliar, você pode jogar a reação, né, para te dar um suporte. Então, você pode acionar automático. Se você acha que, pensa ali, se você acha que o barulho pode ser alto, mas como tem porta e tal, eles também estão do outro lado lá, de repente você pode falar, olha, o barulho é alto, mas pode ser que eles não ouçam. Vou avaliar uma chance de evento. Mas é uma chance mais alta do que 1 em 6, porque foi um barulho relevante. Então eu vou fazer 2 em 6, ou vou fazer 1 em 4, né? 1d4. Aí você vai pensar, mas isso é arbitrar o jogo. É você não ficar aprisionado nos modelos rígidos e arbitrar com verossimilhança, buscando transparência e compreendendo e relocando as regras. Então, de uma forma geral, eu vou trazer aqui, né, um resumão do que é uma arbitragem. Então a gente vai trocar essa ideia agora. O que é uma arbitragem? É um texto que eu estou refletindo ainda, mas em resumo, arbitragem é uma abordagem que enfatiza a dinâmica da mesa para a resolução das mais variadas situações de jogo de maneira ágil, por meio do uso criativo e flexível de um pequeno conjunto ferramental, o que gera flexibilidade e estimula criatividade. E aí eu deixo uma nota. A consistência desse jogar envolve a habilidade de realocação das regras do jogo com verossimilhança, transparência e consenso. Então isso é muito importante a gente ter em mente. Sempre que você usar essa base, né, buscando verossimilhança, transparência e consenso, o jogo vai ter consistência. A consistência demanda essa aliança, né, essa conexão. Então jogar os dados em aberto, apresentar a proposta,
buscar a lógica ficcional, e tudo isso vai te ajudar a ter consistência nessa realocação de regras quando isso se fizer necessário. Para isso eu vou dar um exemplo de caso, tá? A galera aqui que joga comigo semanalmente, eles estavam explorando uma mina, que por coincidência na live a galera também explorou, mas o jogo foi totalmente diferente. E aí no momento que eles estavam explorando essa mina, eu tinha pré-anunciado, eu tinha feito antecipação que essas vigas de sustentação da mina, elas eram visivelmente frágeis, né? Elas é um sistema é um suporte de madeira antigo que já estava com infiltração, cheio de lodo, musgo. O teto tinha algumas rachaduras. Qual era a minha intenção? Era antecipar um dos riscos que tinha na minha tabela de eventos, que era uma chance de desabamento. Alguns desses pontos de viga estavam tão frágeis que eles poderiam ceder a qualquer momento. E eu deixei isso para ser jogado na tabela de eventos aleatórios, né? Um dos eventos poderia ser uma viga dessa rompe durante o processo, desce lama, pedra, madeira, né? Entulha tudo ali, e esse desabamento iria gerar um problema numa das passagens e tal. A minha intenção era essa. Mas aí, quando a galera estava avançando para uma parte da mina, eles acabaram topando ali com uma parte da mina que tinha sido habitada, né? Ela foi transformada num ninho, num covil dos beija-sangue, que é o Styx do D&D antigo, que no D20 RPG o povo local conhece, né? Nesse jogo, na verdade, o povo local conhece como beija-sangue. Tem o beija-flor, esse aí suga sangue, é um passarinho beija-sangue, sei lá. E aí, cara, na hora que eles encontraram esse... Né, na hora que eles perceberam numa parte da mina, o barulho e tal, vira esse passarinho, um desses bichos aí, insetoide, um pássaro insetoide, sei lá, sugando o sangue de um... Pode ser também um pernilongo gigante, né? O Styx pode ter várias versões dele, porque uma das descrições antigas era um pássaro era uma mistura de pássaro com inseto, por isso que ele era monstruoso, mas pode ser simplesmente um pernilongo gigante. O lance é, um dos caras da nossa mesa, né? Ele viu um corpo lá com um bichinho sugando, os beija-sangue, né, um barulho muito grande deles aproximando. Ele não queria o combate. Então o que ele fez? Ele falou assim, cara, você tinha falado que tinha uma viga logo em cima de mim, não é? Eu vou pegar minha espada e vou dar uma pancada nessa viga e vou recuar. Eu quero desabar e prender essas criaturas do outro lado, né? Não queremos combater. Então a minha intenção é essa. Eu grito pra galera, corra, corra! Bato com a espada ali na viga e recuo. Aí você vai pensar, cara, faz sentido ou não faz, né? E isso é arbitrar. Se fosse no D&D quinta edição, você vai abrir lá o livro do mestre. Tem lá ponto de vida e CA de objetos, né? De pedra, de madeira, de metal, de barro, de tudo lá. E aí você pode pensar, ou seja, você vai consultar o livro para achar uma regra que adequadamente serve para você mestrar o jogo, que naquele modelo é de rodar um sistema. Então isso traz inflexibilidade, lentidão, você tem que consultar se você não lembra de cabeça, ou então vai te demandar ficar estudando isso o tempo todo para gravar tudo isso. Mas na ideia de você não precisar ficar consultando, você arbitra de acordo. Então qual é o segredo, né? O que eu fiz? Primeira coisa, eu dei uma olhada na ficha dele. E aí eu olhei, assim, vi que ele usava uma arma adequada, né? Qual arma você está usando? Não, eu tenho uma montante, eu bato com a montante. Então, ao usar a arma adequada, você pode até pensar, será que uma pessoa mais fraca conseguiria arrebentar vigas se ele tivesse força 5, né? Será que a gente poderia usar força como parâmetro? Mas na verdade eu resolvi usar o dano como parâmetro, que já vai ter o impacto da força, né? Então eu nem usei mais nada, eu simplesmente pensei, a arma é adequada e a altura é adequada. Por quê? Porque eu tinha anunciado para eles que o teto dessa mina era mais ou menos um meio corpo maior que eles. Era quase 2 corpos. E aí o cara usando uma montante, que é uma arma grande, ela tem total capacidade de arrebentar essa viga, e ele tem alcance. Tá com uma arma certa, tem alcance, tá tudo certo. O que a gente fez? Eu falei assim, cara, nós vamos decidir o seguinte, não precisa atacar contra a CA. É uma viga antiga, podre e tal, você bate nela e vai dar dano.
Mas a gente vai jogar dano contra dano. Olha lá, dado versus dado. Eu vou jogar um D8 para o ponto de vida dessa viga. Tem várias vigas aí, umas são mais resistentes que as outras. Eu não quero definir aqui um valor. Eu vou jogar um D8. Se ela tá mais infiltrada ou não, se ela tá detonada, tirar um, eu vou deixar no dado. E você vai jogar o seu dano. A montante dá um D10 de dano. Ele tinha mais um de força e ele era especializado em montante. Então ele jogaria um D10 mais 2. A gente definiu por dado versus dado. E aí o que eu imprimi nele? Cara, nós vamos fazer o seguinte. Olha, eu coloquei 3 camadas de possibilidades. Se você superar o ponto de vida, você vai destruir essa viga, vai descer lama, barro, mas vai ter tempo. Você vai conseguir a tempo recuar e aí não vai vir nenhuma criatura. Não vai passar nenhuma criatura. Vai descer lama ali, mas você consegue recuar sujo e tal, cai até, não, isso não vai vir ao caso. Mas as criaturas vão ser ou soterradas ou elas vão parar antes do desabamento e não vai passar nada. Se você igualar, você tirar o mesmo dano que eu tirar no ponto de vida da viga, na hora que você der a pancada ali, você vai ser parcialmente soterrado e a gente vai avaliar numa salvaguarda contra paralisia se você vai ser completamente soterrado ou parcialmente soterrado. E em adicional, vai passar algumas criaturas. Eu vou jogar aqui o dado do número de aparições, é o número de criaturas que podem surgir e algumas vão passar. E se você perder, você não conseguiu o suficiente, a pancada, vai cair um pouco de lama e terra sobre você e as criaturas vão vir todas em você com mais 2 de bônus, porque você tá batendo lá na viga, caindo lama, terra e não deu certo. Justo? Pô, foda, pesado e tal. Ele pensou, né? Mas beleza, é isso mesmo. Eu quero assumir esse risco porque eu não quero esse combate. É muita criatura que tá aí, a gente já não tá bem. Já estamos cansados, né? Eu quero fechar essa passagem. Então eu assumo o risco, eu quero dar essa pancada. E aí, com consenso, com transparência, a gente joga o dado aberto. E, cara, é muito emocionante. Ele acabou tirando um 10ão, né? E a galera... Mas isso é muito maneiro. E você tá arbitrando, repensando e estudando e avaliando por verossimilhança numa decisão relativamente rápida, com consenso. É rápido, na verdade, tá? Isso que eu tô falando aqui não dá nem 5 minutos né, dá algum minuto ali. Às vezes é muito rápido, às vezes a pessoa contesta, se avalia, e essa negociação faz parte do jogo, né? É uma dialética. Mas é muito rápido, é muito mais rápido que você abrir o livro e for consultar. É rapidinho, você pensa ali, avalia, olha o negócio. Cara, vamos fazer assim. E isso é você jogar o jogo. Você não tá rodando o sistema, você tá jogando o jogo. Então, de uma forma geral, eu diria que como você avalia, como que eu avalio essa arbitragem depois, né? Eu sempre indico você, quando acabar o jogo, conversar com a galera, trocar ideia e refletir. E como que a gente pode avaliar? Primeiro, houve ali um uso das ferramentas do jogo realocadas. Eu peguei a ideia de dado de vida, né, ponto de vida e dano e apliquei num objeto na hora para fazer sentido. Se aquela viga não tivesse podre, não tivesse toda infiltrada com rachaduras, talvez ele nem conseguiria numa pancada só. Ou talvez a gente colocaria ali uma classe de armadura adequada para uma madeira, comparando com as armaduras de personagem, e um ponto de vida. Talvez não fosse, certamente não seria tão fácil, né? Mas na hora, numa pancada só, numa viga que já estava frágil. Então isso. Outra coisa, se a gente pensar, é que houve a busca pela verossimilhança. Faz sentido, é arma adequada, tem alcance. Não foi ali um oba-oba, nossa, vai ser legal demais, dá certo. Não. É uma busca com um espírito imparcial, tentando aplicar o tempo todo verossimilhança. Houve transparência, a gente jogou os dados em aberto. Ele viu quanto tirou, eu também vi o quanto tirou. Todo mundo fica concentrado no resultado. Porque se você vai jogar atrás do escudo, pode passar aquela sensação, se você acha que é hora de botar uma pressão na galera, você vai rolar o D8 e falar, tirei 8. E se você acha que a galera já tá ruim, não, peraí, agora eu não vou botar essa pressão, não, tirei 1. E, cara, isso não é jogar o jogo. Isso é inventar um resultado pro que você acha que é mais legal. Eu não acho isso legal. Já falei, vou deixar um card aqui em cima sobre o mestre ilusionista, né? Mestragem ilusionista, mestra ou mestres ilusionistas. E eu reprovo esse tipo de comportamento
porque eu acho que ele não é você jogar o jogo com transparência, com consistência e com imparcialidade, né? Você tá arbitrando o jogo. Seria a mesma coisa que num jogo de futebol um juiz inventar um pênalti porque o time tá perdendo para dar emoção. Ah, já tá 3-0, não foi pênalti que não, mas eu vou dar um pênalti para ficar legal, né? Eu não acho essa abordagem boa. Dá uma olhadinha no vídeo lá. E houve ali um momento de negociação e consenso. Você abre e tem o consenso, né? Então, nesse conceito, o que a gente pode dizer? Que é uma possibilidade que a gente pode abordar de extrapolar as regras do jogo, realocar essas regras. E como que elas podem ser extrapoladas? Primeiro, por realocação, né? Nesse exemplo do jogo, a gente pega dado de vida, né, que é a capacidade de combate e dano, e realoca para um objeto para fazer uma arbitragem rápida e fluida na hora. É uma possibilidade. Uma outra é você pegar, por exemplo, a salvaguarda contra feitiço para alguma situação de medo fantástico, né? Uma criatura que tem um medo sobrenatural, uma capacidade de imprimir medo nos outros, né? Ou nas outras, sobrenatural. Eu tô lendo, por exemplo, Dragonlance, lá os dragões têm dragofobia, eles imprimem dragofobia, né? Criaturas podem entrar em pânico na presença de um dragão. Como é que você aplicaria isso? Não é simplesmente uma decisão da pessoa, é mais forte do que ela, é um medo mágico. Então você pode fazer uma salvaguarda contra feitiço, né? E realocar ali uma regra para poder arbitrar o jogo com um pequeno pacotinho de ferramentas. Então são algumas. Mas isso é uma das possibilidades de você extrapolar a regra. A outra é você qualificar o dado. Então imagina, você tem um veneno. E esse veneno não é um veneno forte, né? É um veneno fraco, é um veneno do sapo do pântano lá, que não é um tipo de veneno letal, como de uma serpe, que é um bicho, nada. Ele é um veneno, ele é um veneno intoxicante, ele pode gerar náusea, pode gerar incapacidade, a pessoa pode até desmaiar de vômito, mas ele, dependendo do efeito, né? Mas ele não é um veneno classicamente letal. Isso aconteceu na nossa aventura. Como que você vai arbitrar, né? Se você não tiver, se você fizer a preparação, beleza, mas aí você não fez a preparação. Você olha ali, você anota, né? Ah, foi o meu caso, né? Tinha um veneno lá de uma planta espinhosa que eu falei, era um veneno que o pessoal local costuma usar nos dardos, mas ele não é letal, ele é letárgico, ele deixa a pessoa com náusea, ele desabilita, mas ele não é letal. Eu só tinha notado isso, e aí na hora a galera descobriu e foi usar. Como é que você vai arbitrar, né? Então o que eu fiz? Primeiro, a salvaguarda contra a morte, que é a salvaguarda contra veneno também. E aí a gente qualifica o lance do D20. Se você tiver um sucesso, você vai ter só um leve desconforto, não vai ter nenhuma outra, não vai imprimir mais nada. É uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga ali, flatulências, mas não vai ter nada mais grave. Se você falhar, você vai ter um desconforto que imprime em você um nível de exaustão que causa -1 de ataque e dano. Você vai gerar ali um pouco de vômito, um pouco de tonteira, que é o suficiente para você não estar de boa. E se você falhar por mais de 5, né, então você vai pegar a sua salvaguarda e ver uma falha até 5 é a falha comum. Uma falha superior a 5, a pessoa tem 13, por exemplo, ele falha com 12, 11, 10, 9 e 8. Se ele tirar 7 ou menos, o efeito do veneno é tão pesado que você vai começar a vomitar, você vai ficar totalmente desabilitado e gera incapacidade. Então você já gerou 3 possibilidades para o seu jogo não ser simplesmente binário, né? Dar certo ou não dar certo. Pensar em camadas intermediárias possíveis, tanto na preparação e em alguns casos na arbitragem também, né? Então, às vezes você quer imprimir até mais uma, de repente você pensa assim, não, mas é o seguinte, se você tirar um, aí sim o veneno é tão. Ele interage tão forte com o seu organismo que aí você vai morrer em 24 horas. Né? Você fica ali passando mal e tal, se não tomar um antídoto, morre. Beleza, você pensa nessas alternativas, né? Então vou dar um outro exemplo de qualificação do lance do dado. A galera tava jogando, eu tava mestrando a Isle of Dread, né, a Ilha do Pavor, e numa costa pedregosa, num risco de tempestade, a galera com um barquinho de salva-vidas entrou numa das cavernas do paredão para tentar escapar da tempestade. Eu joguei um encontro aleatório e saiu um polvo da costa, né? E aí, cara, esse polvo, na hora que ele tentou, ele tava ali em tocar, eu joguei a reação, ele tava hostil na hora que ele tava ali em tocar, eu assumi que ele tava faminto, né? E aí, na hora que ele foi atacar, ele enrolou
o braço num dos personagens e puxou pra água. Tava puxando pra água. E aí um dos caras que tava na mesa, ele tinha um machadão, né? Um machado de batalha. Ele falou, cara, na hora que eu vejo ele puxando, eu quero cortar o tentáculo. Eu bato no tentáculo com toda a minha força para tentar decepar, né? Amputar esse braço pro cara não ir pra água. Era um momento tenso. Se ele fosse pra água, era outra situação. O povo podia puxar ele pro fundo ali do lago e devorar ele, né? Nem ficar mais pro combate. Ele já ia resolver o seu problema, que era fome, né? Então ele puxou um, já ia puxar o cara e acabou. Então era um momento muito tenso. Porque o cara falhou na salvaguarda contra a paralisia, não sei o que, não lembro direito o detalhe, mas o fato é, ele tava naquele momento de tensão de ser puxado ou não, e o cara, vou dar uma machadada. Cara, a arma é adequada? É um machado, né? Ele pode decepar. Eu olhei a ficha do povo costeiro que eu tinha preparado, né? 5 dados de vida, CA7, ele, né, ele tem 4 tentáculos, ele ataca os tentáculos, ele ataca até 4 vezes na rodada com os tentáculos e tal. E aí eu lembrei do Beholder, né? O Beholder, se você ler a ficha do Beholder, você vê que os olhinhos do Beholder tem ponto de vida e classe de armadura separado. Então eu peguei exatamente a base do Beholder, né? Lembrei de cabeça do Beholder, uma criatura que eu gosto muito. Os olhinhos dele tem CA9 e tem um dado de vida, meio dado de vida, alguma coisa assim. Um dado de vida. Então eu falei, cara, olha só, eu qualifiquei o dado de dano que ele precisava para decepar o tentáculo, né? Parecido com a ideia da viga lá, que além de aquele caso foi uma realocação, porque o objeto não tem formalmente ponto de vida e CA, né? Aqui é uma fragmentação dessa dado de vida para um membro e uma qualificação do dano que ele precisa dar para decepar o tentáculo. E aí deu, entendeu? Foi um julgamento na hora que você pode pensar, qualificando o dado. Vou te dar. Então são esses exemplos, né, na verdade, qualificação do dado. Pensar na salvaguarda, tem que acertar ou errar por mais de 5. Pensar nessas alternativas, né? Registra isso para você reproduzir se você achar que ficou legal, a galera gostar. E uma outra possibilidade, que são 3 para mim pelo menos, é você arbitrar sem o uso do dado. É muito comum a gente pensar que para mestrar o jogo você precisa o tempo todo ficar aplicando lance de dado. E não, né? Então vou dar um exemplo. A galera voltando da aventura numa cidadela murada que foi construída sobre as ruínas de um antigo castelo de gigantes, né? Eu tinha anunciado que era uma cidadela murada, é uma ruína, ela está em reparo, tem torres ali. Isso aqui eu peguei uma arte só para ilustrar, não é bem essa arte. Mas tem torres ali que estão né, com madeira, com coisa de madeira, um pedaço da muralha está desabado. Então eu tinha anunciado isso. E essa a guarda desse local cobra tributo por aventureiros, né? Para poder entrar na cidadela, eles cobram tributos. Tem a lei do quinto, quarto, acho que é a lei do quarto, que 1/4 dos tesouros dele tem que ficar para a cidadela em troca deles guarnecerem o local, deles terem um local seguro. E os caras estavam voltando com diamante de sangue, com item mágico. Falou, cara, eu não quero falar para esses caras que eu encontrei esses itens mágicos. A gente vai entrar ali com um pouco do ouro e tal, a gente vai dividir. Mas eu, um dos caras, assim, eu vou colocar na mochila esses itens mágicos, os diamantes de sangue, vou tentar escalar o muro e entrar na cidade à noite. Aí, como é que você pode fazer isso, né? Eu não tinha ali os parâmetros mais refinados de escalada e tal. Mas você pensa na verossimilhança. E aí eu abri para eles, olha, cara, é o seguinte, é um muro alto, é um muro de um antigo castelo, mas ele realmente tem irregularidades. Ele tem uma outra trepadeira, ele tem pedaços que estão faltando tijolo, tem pedaços que está com remendo. Então, para você escalar esse tipo de muro, uma pessoa comum sem treinamento não consegue escalar. Mas para você escalar, você precisa basicamente de treinamento. Se você tiver o treinamento em escalada, você escala. Né, demora um tempinho, mas você consegue escalar de boa. Equipamento, se você não tiver o treinamento, você vai precisar uma corda e gancho, ou martelo e pino para ir batendo os pinos ali, subindo pelo sistema de pregos, né, de pinos de escalada. É equipamento. Ou então você precisa usar um recurso, por exemplo, a magia levitar, né? É um recurso diferente, porque não é um muro escalável para uma pessoa destreinada. E ele não tinha esse treinamento. Aí ele ficou refletindo e falou, cara, eu não quero usar equipamento. Eles até tinham os materiais para escalar, mas ele falou, cara, eu não quero usar. Por quê? Porque aí pode ter chance de fazer barulho, eu vou jogar um gancho ali, eu vou
eu vou ficar batendo prego, não quero esse negócio não. Sabe o que eu vou fazer? Eles tomaram a decisão de usar recurso. Ele tinha uma poção de redução, né? Uma poção de encolhimento. Essa poção, quando você bebia ela, você ficava do tamanho de uma criatura de um palmo. Você e os equipamentos carregáveis seus. E aí, o que ele fez? Ele colocou na mochila lá os diamantes de sangue, os itens mágicos, tomou a poção, ficou minúsculo, pulou no meio da ração do cara e entrou. A revista era uma revista básica, o cara não ia furar a ração ali, papapá. Não tinha feito isso antes, não fiz de novo. Era uma revista básica e ele estava escondido lá no meio da ração, no meio dos biscoitos, do pão lá. E passou e entrou. Então, repare que a gente não jogou nenhum dado. Né? Eu não falei, vai ter chance de tanto, escalar é tantos por cento, se tiver equipamento é tanto. Não. Eu apresentei as possibilidades, aberto a contra-argumentos, fez sentido e sem o lance de dado foi resolvido uma situação de conflito por beber uma poção. Eu nem joguei dado para ver se o cara encontra ele no coisa, porque a revista não era desse nível, né? Não era um lugar que estava completamente sitiado com uma revista rigorosa. Não, era uma revista padrão, não teve nenhum lance de dado. Então pensar nisso também. E para a gente fechar, eu vou fazer umas considerações quirais, né? A primeira delas é que eu acho que você deve experimentar mestrar. Por quê? Porque a gente pode teorizar, você pode ler livro, ver esses episódios que a gente faz aqui, que eu acho muito legal refletir e amadurecer o hobby. Mas é legal isso estar acompanhado da experiência, né? Você pode assistir, por exemplo, futebol 10 anos, ver toda vez, ver programa esportivo e tudo. Se você nunca jogou bola, você não vai ter experiência de jogar bola, é diferente, né? Então você pode assistir, sei lá, Fórmula 1 o tempo todo, a gente assiste, mas se você nunca pegou um carro, eu nunca peguei um carro para pilotar, já assisti Fórmula 1, não tem nem ideia de como é essa sensação pilotando, né? Então eu acho que jogar também é assim, né? É claro que refletir e ler é importante, eu acho que amadurece o jogo, a gente melhora. Para mim tem sido uma experiência muito boa, até aqui no canal, é um estímulo também, mas eu acho que tem que ir para a mesa, chegar e jogar para você ir, porque você não precisa ficar tentando antecipar como você vai arbitrar as mais variadas situações. Chegou na hora, você avalia na hora, abre para negociação e segue vida. Não se prenda a isso, não fica sofrendo com essa ansiedade de como vai ser, né? Deixa o jogo fluir, deixa agir naturalmente. Separe um tempo no final para conversa, eu acho isso legal, tá? 10 minutinhos, 15 minutinhos no final da sessão, pra você debater sobre arbitragem, sobre o que rolou, é um retorno super massa. E você anotar as arbitragens. Porque, por exemplo, se você realocou ali ponto de vida para objeto, você pode usar esse padrão em outras situações. Se a galera quiser destruir um vaso, né? Se a galera quiser arrombar alguma coisa. Eu tenho, sei lá, tem um vaso antigo que é um receptáculo de um feiticeiro poderoso. Eu quero destruir esse vaso. Você pode aplicar ali classe de armadura e ponto de vida adequado para aquele objeto. Então, em várias situações, você vai poder realocar isso, né? O veneno, outros tipos de veneno. Então anota isso aí para você poder, quando ficou legal, se achou que funcionou, você anota, se não funcionou, se foi uma decisão ruim na hora, vida que segue, pensa em outra solução depois, né? E bora jogar. Bora jogar RPG! Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo, vamos trocar XP, compartilhe. E acima de tudo comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.